Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, inspirada pelo espírito Eugênio, Sociedade Lorenz Editora. Terceira parte, Esperança e Morte. Elizabeth finalmente conseguira sair da pensão de Gertrudes com Raquel. Seu novo emprego, na casa de Augusto, alterava-lhe radicalmente as perspectivas de vida. Já não era preciso realizar as tarefas mais pesadas. E com sincera alegria que procurou organizar seu roteiro de aulas para Juliana, a neta de Augusto. Juliana era uma menina de 9 anos, calma, meiga e portadora de uma personalidade dócil. Não teve maiores dificuldades no início de seus estudos. Seus longos cabelos loiros, contrastando com os olhos muito azuis, pareciam retratar o próprio céu, atraindo o coração sensível de Elizabeth. A menina, por sua vez, afeiçoou-se a Elizabeth e Raquel, tornando-se grandes amigas. Nas horas de repouso, quando Elizabeth procurava dar atenção à sua filha, invariavelmente Juliana a acompanhava, procurando distrair a pequena Raquel. Esta já era uma menina de 5 anos e lembrava muito o pai. Os cabelos castanhos, a pele clara e os olhos castanhos esverdeados ressaltavam um rosto expressivo e encantador. Ao mesmo tempo, sua vivacidade era de espantar. Não foram poucas as vezes que Augusto, distraidamente, surpreendia-se a olhar a pequena Raquel nas suas traquinagens, admirando a vivacidade e inteligência da menina. E assim o tempo foi passando, de forma mais amena para Elizabeth e Raquel. A presença das duas modificou o ambiente opressivo em que viviam Augusto e Juliana, trazendo alegria e esperança para suas vidas. A própria Maria abriu os braços muito gordos, como a saudar os céus pela chegada das duas. Graças a Nossa Senhora e ao Menino Jesus, esta casa agora é outra. Bons ares trouxeram essas meninas, dizia a rir-se, buscando na cozinha um doce que ia oferecendo a Raquel e a Juliana. Elizabeth procurava, com gestos simples, trazer um pouco de alegria à casa que agora, de certa forma, era o seu lar. Colhia flores no jardim, abria as cortinas, permitindo a entrada do sol, e organizava passeios nos quais ela, as meninas e Maria divertiam-se muito. O próprio Augusto não podia deixar de perceber as mudanças em sua casa. No início permanecia calado, observando, mas com o passar dos tempos sentia que as mudanças ocorridas estavam lhe fazendo imenso bem. Era como se sua filha, indiretamente, tivesse retornado. Ansiava por voltar para casa, ver as salas iluminadas e as meninas brincando. Um dia, estando à mesa do jantar, Juliana perguntou-lhe por que Elizabeth e Raquel não faziam as refeições junto a eles. Augusto, tomado de surpresa, pensou, e quando ia falar em convenções sociais e indiferenças entre patrões e empregados, percebeu enquanto tudo aquilo era sem sentido, pois aquelas duas criaturas tinham trazido novas esperanças à sua vida. Como Juliana insistisse, acabou concordando, para a surpresa de todos os outros empregados. Elizabeth, a princípio, não quis aceitar a oferta, mas percebendo que Juliana desejava sinceramente sua presença durante as refeições, deu-se por vencida. A partir de então, após o jantar, viviam momentos de grande alegria para todos. Elizabeth, ao piano, tocava belas melodias de Bach a Chopin, passando por Beethoven e Schubert, transportando todas as regiões e sonhos que a música provinda das esferas superiores suscita. Outras vezes, enquanto Raquel e Juliana brincavam com suas bonecas, trocava ideias com Augusto sobre a vida, seus mistérios e diferentes caminhos, mas acima de tudo não podia deixar de afirmar sua fé no porvir. Afinal de contas, se não fosse por ela, teria sucumbido às duras provações pelas quais havia passado. Augusto, apesar de todo o seu pessimismo e amargura, não deixava de apreciar estes serões. Encontrara naquela jovem uma força que até então desconhecia. Homem prático, não podia deixar de admirá-la quando, mesmo em sua fragilidade, tornara-se uma fortaleza para proteger a filha. Procurando não ser indiscreto, Augusto jamais perguntou qualquer coisa sobre o pai de Raquel. Coube a Elizabeth a iniciativa de contar o que havia acontecido entre ela e um engenheiro inglês. Augusto, penalizado, se ofereceu para ajudá-la no que fosse preciso a fim de localizá-lo. A moça agradeceu e viu surgir em seu coração uma nova esperança. Imediatamente, Augusto expediu correspondência a algumas pessoas de suas relações, em Londres, com o intuito de localizar o Sr. Roger Hanson. Elizabeth mal cabia em si de felicidade, pois a realização deste sonho estava além de tudo o que podia desejar. Jamais falara a pequena Raquel desta possibilidade por imaginá-la distante, irrealizável. Não queria alimentar no coração da filha a esperança de um dia encontrar o pai que não conhecera. Mas agora existia uma esperança. Com a expectativa da esperança, os dias se tornaram mais lentos, as horas pareciam dobradas e as notícias não vinham. Elizabeth se procurava concentrar em seus afazeres, distraindo-se, mas seu pensamento pairava longe, distante, além do mar. Uma noite em que fazia muito frio, Augusto chegou mais tarde para o jantar.
Comeu em silêncio, e mesmo a conversa alegre de Raquel e Juliana não o afastavam do silêncio em que se encontrava. Percebendo que algo ocorria, Elizabeth levou as meninas para seus leitos, retornando à companhia de Augusto. Sentado em uma poltrona, tragava seu charuto enquanto olhava pensativamente para o fogo que crepitava na lareira. Elizabeth sentou-se em uma cadeira mais afastada e permaneceu em silêncio, aguardando a oportunidade de lhe falar. Após algum tempo, Augusto solicitou que se aproximasse e, pedindo-lhe que se sentasse mais perto, falou. Desde que a senhorita entrou em minha casa, muita coisa mudou. Eu mesmo acho que não sou mais aquele velho rabugento de outrora. Já percebo outras coisas ao meu redor que antes não via. A minha própria neta, por exemplo, vejo-a com outros olhos. Afeiçoei-me mais a esta menina, percebendo sua inteligência e doçura. Sendo assim, minha gratidão levou-me a abraçar uma incumbência que julgava ser fácil, mas que, com o tempo, tornou-se pesada para mim. Disse essas palavras com a voz pausada e grave, como se medisse o efeito de cada uma delas no coração de Elizabeth. Esta inquieta perguntou ansiosa. Por favor, senhor, o que está acontecendo? O que descobriu em relação a Roger? Terá ele, por acaso, casado com outra mulher? Tem outra família? Augusto, penalizado pela expressão de angústia da moça, respondeu com tristeza. Não, senhorita Elizabeth, e dando um longo suspiro, tenho amigos em Londres com os quais pude contar. O que consegui apurar vai lhe trazer muita tristeza e sofrimento. Mas o seu amado Roger não lhe traiu, pelo contrário. Disseram-me que essa família, os Hanson, não residem mais em Londres. Há algum tempo, uma série de desgraças e tragédias familiares fez com que o patriarca, o velho Hanson, deixasse a Inglaterra com o filho mais novo. Elizabeth chorava em silêncio, enquanto Augusto continuava. Ao que parece, o engenheiro teve sérios atritos com o pai, pois queria voltar para o Brasil a fim de casar-se. A intransigência paterna, no entanto, foi de tal modo opressiva, proibindo-lhe qualquer tipo de ação, que o jovem, sem recursos, desesperado e com vergonha dos compromissos assumidos com a senhorita, não encontrou outra saída a não ser afogar-se no Tâmisa. Disse por fim Augusto. Elizabeth, diante de tão grande sofrimento, não chorava. Finalmente sabia o que acontecera. E ao voltar-se para Augusto, seus olhos exprimiam aqueles sofrimentos profundos e infinitos, que só o silêncio pode expressar. Augusto sabia que palavras não demonstrariam seu pesar por ver aquela moça, que poderia ser sua filha, perdida em tão grande aflição. Disse-lhe apenas: acredite, a senhora tem em minha pessoa um amigo com o qual poderá contar sempre que precisar. Elizabeth levantou-se devagar e agradeceu, maquinalmente dirigindo-se para seu quarto. Ao entrar, vendo que Raquel dormia tranquilamente, atirou-se em seu leito, dando vazão à sua dor. Pobre Roger, pensava Elizabeth, por que havia tomado aquela atitude tão extrema? Por que não encontrar um meio de lhe avisar para tentarem resolver juntos o problema? Certamente o pai o havia impedido de tentar qualquer coisa, mas por que não fora mais forte? Será que o amor que sentia por ela não havia sido suficiente para fazê-lo lutar? Perguntava-se entre lágrimas de desespero e profundo sentimento de abandono. O fato de saber que Roger poderia estar em algum lugar, talvez aguardando o momento de lhe procurar, proporcionava-lhe forças para prosseguir. Mas diante de sua morte, sabia que não poderia mais esperar pelo seu retorno. A notícia do suicídio torturava-lhe mais, pois não aceitava a deserção da vida. Ela que passara por tantas dificuldades e em nenhum momento sequer acalentar essa ideia. Percebeu então o quanto Roger era frágil. Entendeu claramente que não havia sido preparado para enfrentar as grandes dificuldades da vida, talvez pelo domínio do pai que lhe tirara toda a iniciativa. Ao deparar-se com uma dificuldade maior, dera-se por vencido, esquecendo-se de que era filho de Deus e que jamais estaria desamparado. Mais do que nunca, via que a falta de fé era talvez a maior doença que uma alma poderia manifestar. Decidiu que Raquel jamais saberia a verdade enquanto vivesse, pois não queria que a filha carregasse essa dor, e que, ainda mais, poderia diminuir a imagem que fazia do pai. E assim foi feito. Nos dias seguintes foi dispensada de suas atividades por Augusto, que desejava minorar-lhe o sofrimento. Mas Elizabeth retomou seu trabalho um dia após as fatídicas notícias, resignando-se. Se observarmos atentamente, verificaremos que nossa vida é feita de momentos de tempestade e dificuldades, mas todos, invariavelmente, seguidos de calmarias. Isso acontece para que o espírito, em romagem pela terra, possa recuperar suas energias, se reabastecendo e se recompondo para enfrentar as provas e muitas vezes expiações pelas quais necessite passar visando seu aprimoramento. Quantas vezes ouvimos alguém dizer que as coisas estão indo bem demais, como se essas calmarias fossem o prenúncio de novas dificuldades e que, após algum tempo navegando por águas tranquilas, surgiriam novos tempos de provação. Procurando reagir depois de tão tristes acontecimentos, Elizabeth pensava apenas em Raquel. Durante alguns anos reuniu suas energias para a filha, esquecendo de si mesma para que ela pudesse se educar e ter uma vida melhor.
Certo dia constatou o inevitável, estava doente, com a saúde abalada antes mesmo de iniciar seu trabalho na casa de Augusto. Após a notícia da morte de Roger, piorou sensivelmente, advindo-lhe o agravamento de seu estado geral. Augusto procurara auxílio chamando o conceituado médico, que atendia sua família há muitos anos. Mas nos últimos 2 meses, Elizabeth piorara a olhos vistos. O facultativo envidara todos os esforços para que ela se recuperasse. No entanto, os dias passavam sem que fosse possível ajudá-la. Seu coração, bastante enfraquecido, não respondia às medicações da época. Angustiada, Raquel, então já adolescente, via a mãe dia a dia mais fraca. Certa noite, quando Elizabeth pressentiu que o fim se aproximava, chamou a filha. Raquel, querida, sente-se aqui perto da mãe. E indicou-lhe uma cadeira junto ao seu leito. Raquel sentou-se com os olhos marejados de lágrimas, segurando a mão de Elizabeth. Esta continuou. Filha querida, eu vou lhe falar. Você já sabe. Mesmo assim vou dizer. Aproxima-se a hora da minha partida. Raquel, neste momento, desatou em prantos. Elizabeth, então, disse carinhosamente, enquanto passava a mão emagrecida nos cabelos da filha. Não chore, meu anjo. Você sabe muito bem que não a abandonarei. Estarei sempre que for possível ao seu lado. Jamais estará só. Quero, entretanto, pedir uma coisa. Assim que eu me for, volte à casa de meu pai. O tempo é o melhor remédio para curar mágoas. Tenho certeza que meus irmãos já não são tão duros de coração. Levará uma carta escrita por mim e peço-lhe que a entregue a Fernando, seu tio. Parou quase sem forças. Com dificuldade prosseguiu. O seu Augusto me prometeu facilitar sua ida provendo-lhe com os recursos necessários. De outra forma, tenho algumas economias, mas estas, peço-lhe, filha, que só as utilize quando precisar realmente. Neste momento, Elizabeth calou-se, extenuada pelo esforço. Raquel procurou acalmá-la, passando a mão em sua testa, porejada de suor. Prenúncio de agonia. Apesar da dor que ia em seu coração, a natureza forte de Raquel permitiu dizer ainda sua mãe. Mamãe querida, está tudo bem, eu tenho confiança e serenidade, pois vou fazer exatamente como a senhora está me pedindo. Sei que não ficarei só, pois você será um anjo a mais ao meu lado para me proteger. Fique tranquila, não se canse mais. Raquel selou essas palavras com um beijo na testa de sua mãe. Elizabeth, com o coração extremamente enfraquecido, mal conseguia articular palavra. Por seus lúcidos olhos vislumbraram-se uma serenidade e doçura que só se percebe nas almas que deixam a terra com a consciência em paz. Dificilmente cumprimos com todos os nossos compromissos neste orbe. Elizabeth havia feito o possível. Pela madrugada não mais retornou à consciência, falecendo nas primeiras horas do amanhecer.